Nesta ministração da palavra, amém? Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nesta noite manifestar a tua glória, que o Senhor venha manifestar a tua glória neste lugar, nesta noite, meu Pai, sendo a tua vontade, não a nossa, mas, meu Deus, que eu tenho crédito contigo na terra, meu Pai, nos céus, meu Senhor, que o Senhor derrama, meu Pai, a porção dobrada do teu Espírito, meu Pai, sobre a nave dessa igreja, meu Pai, aonde haver um crente desanimado, meu Pai, que ele fique cheio de vigor, meu Deus, aonde que haver, meu Deus, um crente, meu Pai, aleluia, preocupado, meu Pai, e essa preocupação, meu Deus, sai através da porção do teu poder, meu Pai, através do teu Espírito, meu Pai, que vai exalar neste lugar, meu Deus, o mesmo Espírito que esteve dentro da congregação de Salomão, Senhor. Ninguém podia entrar, ninguém podia se mexer, porque o teu poder reinava sobre a nave da igreja, meu Deus. Todos batem palma para o Senhor. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Né, meus queridos? Aqui, quando nós falamos do livro do Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui a história dos três apóstolos, né? Apóstolo Pedro, João e Paulo. Mas aqui, neste livro aqui, tem mais destaque a história de Paulo, meus queridos. Então, aqui nós já entramos aqui sobre a trajetória de Paulo e Silas, né? Toda a história tem um começo, né? Repita comigo, toda a história tem um começo. Eu creio que cada um de nós, no início, Deus escreveu a nossa história. Cada um de nós, se for descrever, narrarmos a nossa história, nós vamos dizer algo. Umas histórias começam ruim, outras terminam bem, mas todos nós aqui temos uma história. Então, esta noite, eu quero falar um pouco da história de Paulo. Né, meus queridos? A história de Paulo é o seguinte: ele tinha como nome Saulo. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, capítulo 9, a partir do versículo 1, conta mais ou menos a história de Paulo, que hoje é Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E quanto pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias e sem ver, e não comeu e nem bebeu. Tá, meus queridos? Então você pode prestar atenção aqui que o Saulo perseguia o povo de Deus. Saulo, ele era um fariseu, tá, meus queridos? Então, o Senhor Jesus, ele foi repreendido pelo próprio Cristo, né? O próprio Cristo que nos conduz à nossa vida espiritual, né? A Bíblia diz no livro de João 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A não ser por mim, não vai ao Pai. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Pode bater palma para o Senhor. Estou achando a igreja quieta. Pode dar glória. Não é proibido não, meus queridos. Tá? O Espírito Santo de Deus deve estar aqui. Tá? Então, Saulo, ele perseguia o povo de Deus. Se alguém está perseguindo você, está perseguindo Jesus. Então Jesus
juiz da terra. O nosso defensor e juiz é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que Deus enviou. Aquele que em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou o teu único Filho, para que nós não pereçamos do pecado, mas para que nós tenhamos a vida eterna. Repita comigo em nome do Senhor Jesus. Eu quero ter a vida eterna. Bate palma para o Senhor. Para ter a vida eterna, você não vai ter a vida eterna de qualquer maneira. Você não pode perseguir seu irmão, sua irmã. Você tem que obedecer aos mandamentos do Senhor. É dessa maneira que você vai ter a vida eterna. E quando o Senhor Jesus ele vir nas nuvens, ele vir buscar a tua igreja, você vai ser arrebatado se você já estiver morto. Se você estiver vivo, você vai ser arrebatado da mesma forma. Mas tudo tem os mandamentos de Deus para mim e para você cumprir. E Saulo, como fariseu, não estava obedecendo os mandamentos do Senhor, estava perseguindo o povo de Deus. Mas ele quebrou a cara, porque ali tinha um povo que orava. Aleluia. Segundo a revelação desta noite, meu amado, para mim e para você. Aleluia. Não deixe o inimigo ficar batendo na sua cara, não. Aleluia. Aleluia. Não deixe ele ficar te dando tapa na cara, não. Dobra teu joelho e reivindica. Fala, Senhor, não aguento mais. Eu necessito, meu Deus, que saia um decreto. Um favor na minha casa. Um favor na minha família, meu Deus. Você tem que reivindicar. Você tem que reivindicar a sua causa diante do trono de Deus, meus amados. Aleluia. A própria Bíblia disse que Saulo caiu, aleluia, com o rosto em terra. E a Bíblia diz que ele ficou cego. Nesta noite o teu inimigo ele vai ficar cego. Ele vai ficar sem visão. E ele não vai tocar em você. Por quê? Porque o pastor não entendi. É porque que Deus vai tampar os olhos do teu inimigo nesta noite. Ele vai ficar sem rumo. Porque a unção do Espírito Santo está neste lugar. O crente que ora, o crente que jejua, desce nas madrugadas, sobe os montes como Jesus fazia no Monte das Oliveiras, como o profeta Elias fazia no Monte Carmelo. Quando o crente ora, aleluia, os demônios têm que voltar para o abismo. E se não voltar, eles vão ser massacrados pelos anjos mais poderosos que o Senhor nosso Deus tem. Os anjos mais poderosos dos céus eles descem. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz no Salmo 91 que os anjos acampam ao derredor daqueles que o temem. Aleluia. Reverencia ao Deus Supremo que criou os céus e a terra. Foi tudo através da palavra, meus amados. Aleluia. E o nosso Deus sempre ele nos dá a segunda chance. Saulo aqui, ele teve a segunda chance. Aleluia. Muitas das vezes Deus nos deu a primeira chance. Nós não aproveitamos, mas pela sua misericórdia, Ele nos deu a segunda chance. Terceira revelação desta noite. Aleluia. É das coisas imprestáveis desse mundo é que Deus levanta, aleluia, um herói. É através das coisas imprestáveis desse mundo que Deus levanta um pregador. É das coisas imprestáveis desse mundo que Deus levanta, aleluia, um atleta. Repita comigo em nome do Senhor. Eu fui escolhido a dedo, não pelo homem, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Glorifica e exalta o nome do Senhor. E ali Saulo esteve 3 dias ali cego.
Mas Deus, pelas suas misericórdias, Ele enviou um profeta. Aleluia. Ele enviou um profeta para guiar Saulo até a casa. Chegando lá, aleluia, profeta Ananias. Então, chegando ali naquela casa, Deus falou: profeta Ananias, impõe suas mãos sobre o meu servo Saulo e ore por ele, para que estas escamas, esta cegueira saia dos olhos dele. Aleluia. O profeta Ananias questionou a Deus, falou: Senhor, ele está perseguindo o povo, matando o povo, como o Senhor pode fazer isso? Aleluia. O Senhor nosso Deus olhou para Ananias e disse: este para mim é um vaso precioso, convém padecer por causa do meu nome. Ei, meus queridos, entenda. Você não está entendendo ainda, mas eu vou te explicar. Sabe por que você está passando luta dentro do lar, dentro do trabalho, na família? Sabe por quê? Deus está te testando. Porque você é um vaso precioso para Deus. Você é um vaso precioso para Deus. O profeta Ananias não entendia, mas aquele imprestável, aleluia, que os crentes não valorizavam, Deus valorizava. Você sabe por que os crentes não valorizavam? Saulo, porque ele perseguia o povo. Que eu quero te dizer aqui hoje, meus queridos, se tem pessoas te perseguindo, te desejando mal, ore, peça a Deus para converter o coração dele no desejo não. Aleluia. E Deus vai mudar a tua trajetória. Os mandamentos do Senhor. Eu não vejo pregar mais nas igrejas, como na era primitiva, no início, que a Bíblia nos ensina, no tempo dos hebreus, na época do apóstolo Paulo. Eu não vejo mais, mas a Bíblia diz os mandamentos do Senhor, que foi entregue para Moisés ali no monte Sinai, aleluias, que foram gravadas nas pedras. Tem um versículo que me chama a atenção: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você está amando o teu próximo como a ti mesmo? Pode glorificar a igreja. Você está amando o teu próximo como a ti mesmo? Sempre eu falo, comece dentro do lar. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você tem que desejar o bem para o teu esposo, para o teu filho. Aleluia. Hoje os crentes precisam de aplicar mais, a ler a Bíblia, a meditar mais, conhecer verdadeiros mandamentos de Deus e obedecer. Não adianta ler e não obedecer. Não adianta gravar a Bíblia toda na mente e não obedecer aos mandamentos do Senhor. Se você não ama seu próximo, é impossível você amar a Deus. Aleluia. É impossível. Eu e você, nós não enganamos a Deus. Saulo não enganou a Deus, porque Deus enviou o teu filho para repreender. Ele foi repreendido. E ele, no mesmo momento que o profeta colocou as mãos nele, no mesmo momento que as escamas dos olhos deles caiu, ele recebeu o Espírito Santo de Deus e começou uma nova história na vida de Saulo. Quanta revelação desta noite, hein, meu amado? Não olha para trás, olha para frente, olha para frente, porque à sua frente tem um Redentor. Aquele que morreu por mim, por você, que ressuscitou no terceiro dia. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos dá força. E ele foi para a casa do Pai e disse assim para mim e para você nesta noite: entenda, na casa do meu Pai há muitas moradas, mas eu vou vos enviar o meu Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo de Deus Consolador está aqui nesta noite, te dando força, te dando vigor. E com esta força que vem dos céus, em nome do Senhor, você vai repreender a partir de hoje todo o demônio da mentira, todo o demônio da vaidade, e você vai ter sabedoria. Porque a sabedoria da terra é diabólica, mas a sabedoria que vem do céu, essa é a verdadeira sabedoria. Aleluia. E a partir daquele momento ali, quando Deus abriu os olhos, tirou as escamas,
Saulo, ou seja, quando as câmeras ele não conseguia ver Jesus espiritual. Aleluia. Meus queridos, tem muitos crentes dentro da igreja que não conseguem ver Jesus espiritual. Pastor, eu não estou entendendo como é que eu vejo Jesus espiritual. É através da obediência à palavra, dos mandamentos, é através da oração em jejum. É só dessa forma que você vê Jesus espiritual. Aleluia. Porque Jesus, meus queridos, é o Espírito. Jesus, aleluia, você pode só ver Ele em Espírito, sentir Ele em Espírito. Aleluia. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os demônios, ou seja, as hostes espirituais que estão soltas nos paraísos celestes. Mas nesta noite o Senhor Jesus, Ele olha para você e lhe pergunta: ei, o que você está fazendo para me agradar? Aleluia. Jesus está te perguntando: o que você tem feito para agradar ao Senhor? O que você tem feito? Aleluia. Para nós agradarmos ao Senhor, nós temos que ter amor dentro do nosso coração. Se você não tem amor dentro do seu coração, você não está amando ao Senhor Jesus, está enganando. Mas se você tem amor dentro do seu coração, aleluia, você está agradando ao Senhor Jesus. A todos os momentos da nossa vida nós devemos pedir perdão ao Senhor Jesus pelos nossos pecados. Aquele que olhar para mim e fala: pastor, eu não tenho pecado, eu falo: você é mentiroso. Que a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado já está pecando. Aleluia. E este Saulo, Deus mudou a história dele. Aleluia. Porque, se não me engano, ele era da Grécia. Aleluia. Nós já sabemos que todos da Grécia adoravam os mitos, as mitologias. Aleluia. Os deuses, Platão, filosofia. Nós sabemos disso. Aleluia. Mas nesta noite eu não quero entrar neste ponto filosófico. Mas nesta noite eu quero explicar aquele que é dono de tudo, da filosofia, da mitologia, aquele que é o Todo-Poderoso, que se chama Jesus, o único que ressuscitou o terceiro dia, está à destra do Pai, com as mãos estendidas para a sua causa nesta noite. Quem quer dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. E agora nós entramos nesta parte missionária, aleluia, que Paulo recebeu de Deus para fazer, aleluia, nesta cidade. A Bíblia disse, aleluia, você sabe por que Paulo e Silas foram presos? Aleluia, sabe por quê, meus queridos? Porque aqui, nessa cidade, tinha uma moça, ela tinha um espírito de vidência. Paulo, quando passou de frente dela, ela falou assim: verdadeiramente, este é o homem de Deus. Ei, o homem de Deus é conhecido pelos demônios. A mulher de Deus é conhecida pelos demônios. Você sabe por quê? Porque você tem unção. Quem tem unção, amarra a destrutura do inferno. Quem tem unção, aleluia, quando chama por Jesus, Jesus responde. Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, e eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda tu não sabes. Aleluia. Quando você ora ao Senhor Jesus, Ele te responde. E o Senhor Jesus está respondendo orações aqui nesta noite. Tem pessoas aqui passando